Agora, vocês já imaginaram o que aconteceu com João, o apóstolo, aqui no Apocalipse, no capítulo 1, quando ele encontra com Jesus, e ele tinha visto Jesus ressuscitado. Ele tinha convivido muitos dias com Jesus depois da ressurreição, 40 dias e 40 noites. Aí, de repente, aqui no Apocalipse, ele tem uma visão de Cristo que se manifesta a ele e fala o que ele deveria dizer às igrejas daquela região da Ásia Menor, e depois traz uma revelação do capítulo 4 em diante do que ele deveria dizer a todos os cristãos que pudessem ler aquela profecia naquele tempo ou em qualquer outro tempo. E recomenda que ninguém rasure nada, porque o que estava escrito aqui não era para ser mexido. Mas ele descreve alguém que vinha falando com ele. Ele se achou de espírito e ouviu por detrás dele uma grande voz, como uma voz de trombeta, uma trombeta falante, dizendo o que vês, escreve no livro e tal, e manda para as igrejas. Aí ele se volta para ver quem falava com ele, e voltado, e ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, tinha aparência, 2 braços, 2 pernas, um dorso, uma cabeça. É isso que ele quer dizer com semelhança de filho de homem. Tinha a formatação, o design básico de um ser humano, com vestes talares, compridas como de sacerdotes, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro grande no meio do peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Imagina aquele ser que tem uma veste sacerdotal que vai até os pés, com todos os adereços de uma veste sacerdotal do sumo sacerdote, com esse cingimento de ouro, à altura do peito, uma cinta de ouro enorme, cabeça branca como lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Você olhava para esse ser e os olhos dele queimavam e eram chamas, eram labaredas. A sua cabeça e os seus olhos. Os pés, semelhante ao bronze polido, resplandeciam os pés, como feitos de algo que não era um latão básico, tinha aquela cor do bronze, polido, forte, brilhante, como se fosse refinado numa fornalha, passou pelo fogo, atravessou e ficou com aquela grandiosidade mineral. A voz dele era como a voz de muitas águas. Ele falava, era como se as tormentas estivessem falando. Tinha uma mão direita, na mão direita, 7 estrelas. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, cortava para os 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha que imagem! Cabeça branca como neve, cabeça, cabelo, tudo, os olhos, chamas de fogo. E o rosto era como um sol incandescente, que não se podia contemplar. Sol do meio-dia, é isso que significa sol na sua força, sol a pino.
Quando eu o vi, João diz, caí a seus pés como um morto. Como um morto. Não dava para conceber. Ele sabia que estava diante do santo, santo, santo. Mas era difícil imaginar que Jesus fosse se manifestar assim. Era praticamente inconcebível. Isso para João. E ele não está voltando ainda, é só uma manifestação. E ele escolheu essa manifestação que a teologia, com a sua incapacidade de ver o que as pessoas viram, transforma tudo em simbologia. E eu conheço todas essas simbologias aos milhares, as que foram criadas pelas escatologias dispensacionalistas, as que foram criadas pelas menos dispensacionalistas, aquelas mais sofisticadamente simbólicas, até mesmo do meu querido amigo Jacques Ellul, que faz uma leitura ultra sofisticada, mais simbólica. Ninguém tem a coragem de dizer que João simplesmente viu o que João viu. Que isso tinha seus representantes, está claro, tinha suas simbolizações, está claro. Porque aqui embaixo, a sequência toda do que se vai dizer às igrejas toma posse de alguma dessas caracterizações físicas de Jesus. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Aí as 7 estrelas da mão direita, a gente vai saber que são as 7 igrejas. Conserva na mão aquelas que são as 7 igrejas e os 7 candeeiros, que ele vai explicar, que são as igrejas, são 7 igrejas para as quais ele mandou a carta. Quando ele começa ali na frente, para Esmirna, ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último, que é uma das designações dele aqui, antes. Quando ele fala a Pérgamo, diz, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E assim por diante. O meu objetivo não é esse. Eu só estou dizendo que é claro que cada uma dessas coisas teve um significado aplicado, mas não significa que João não tenha levado o susto que levou, vendo o que viu. E João não viu simbolizações, ele viu uma realidade tão apavorante que o fez perder os sentidos e cair desmaiado. A aplicação que vai ser feita depois às igrejas é um outro departamento. Mas a visão de João foi objetiva, foi real, foi apavorante, foi assustadora. E ele não estava preparado para encontrar Jesus sem aquele rosto meigo, manso e suave Jesus está chamando, com o qual ele conviveu durante tanto tempo. Agora, o que está diante dele é a revelação do caráter de Cristo nas expressões da face dele. E é tão chocante vê-lo na manifestação interior dele, exteriorizada como corpo, como semelhança de filho do homem, que João não aguentou e caiu por terra desmaiado. Não deu para associar uma coisa à outra. Como aqui no Apocalipse, mais adiante você vai vendo as perplexidades, como nem sempre, quando Jesus se manifesta, João, de cara e de saída, diz, então eu entendi que era o Senhor. Até mesmo antes dele ir aos céus, só porque ele tinha passado pela ressurreição, incorruptível, e os traços
das contingências solares e terráqueas, do envelhecimento de alguém que tinha sido menino e agora era um homem de 33 anos, sofrido, machucado, doído, que viveu a vida toda carregando o peso de uma angústia intransferível. Mas esses elementos marcantes tinham sido abandonados, tinham sido vencidos na ressurreição. É por isso que os que conviviam com ele tão intimamente veem que é ele, mas não têm coragem de dizer é o Senhor, como aconteceu com Cleopas e o outro discípulo entre Jerusalém e a cidade de Emaús, como aconteceu com alguns deles, como lá em João 21, no lago de Genezaré, no mar da Galileia, quando eles viam, sabiam que era Jesus, mas faltavam as marcas, os franzimentos, os pés de galinha, o sol, as queimaduras, as marcas do tempo. Ele estava todo tomado pela glória do não-tempo, mas ainda completamente reconhecível. Mas essa mera diferença já os deixou em estado de perplexidade, querendo dizer, é ele, mas hashtag, tem coisa diferente, o que será? É por isso que toda hora ele diz, sou eu, não vedes que sou eu? E para Tomé ele diz, peguem. E para os outros ele diz, comamos, bebamos, provem, bebam, sintam, sensorializem, para eles irem internalizando um fenômeno tão para além da compreensão, que era a ressurreição, ainda que não tivesse o choque que João veio a ter na ilha de Patmos, quando se manifesta o caráter de Cristo, se manifesta como fisionomia para João, como pânico assustador. Agora, você já se perguntou como é que Jesus vem? Já imaginou que toda essa configuração da volta de Jesus, e ele não vai aparecer num deserto, como um guru, não. Ele não vai aparecer no interior de uma casa, como alguém que já se revelou e está esperando a hora. Ele não vai aparecer no alto de um monte, numa tenda, e só alguns especiais é que vão descobrir e contar a notícia a outros. Ele não vai aparecer como líder de uma nova religião. Ele não vai aparecer como um político que vai invadir a ONU e fazer um discurso arrebatador. Não. Quando ele subiu aos céus no Monte Olival, e os discípulos estavam com os olhos fitos nos céus enquanto ele subia, e uma nuvem os encobria dos seus olhos, o encobria dos seus olhos, eis que dois varões vestidos de branco, dois homens, dois jovens, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram, varões da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez do modo como viste subir. Então, assim como ele foi, ele voltará. Assim como ele subiu aos céus, ele descerá dos céus. E não pode haver dúvida a respeito disso, porque essa é uma afirmação repetida, 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 repetida. Repetida desde o livro de Daniel, que falava da vinda do Filho do Homem com as nuvens dos céus. Está lá em Daniel. Está no livro de Enoque, que é citado por Judas no Novo Testamento, pelo apóstolo Judas, irmão de Jesus. Ele cita Enoque, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vejo o Senhor descendo com as suas santas miríades,
tomando vingança contra todos os que não obedeceram a Deus. O Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, também faz alusão a Enoque, sem mencionar que era a Enoque que ele se referia, mas quem conhece o livro de Enoque sabe. Quando ele disse: eis que do céu virá o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra todos os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aliás, foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Paulo, jovenzinho, primeira carta que ele escreveu, empolgado com a alegria e com a expectação de que Jesus voltasse ainda nos seus dias, escreve para consolar os Tessalonicenses com essa palavra, dizendo: olha, é breve, vai chegar logo, vocês não vão ter que esperar tanto. O próprio Paulo jamais imaginou que nós iríamos ter esse interregno que Jesus profetizou a respeito dele em várias parábolas, especialmente em Mateus. Ele diz que demoraria muito tempo, passaria muito tempo, o dono da vinha se ausentaria depois de muito tempo, ou o dono do campo se ausentaria depois de muito tempo, voltaria, ou aquele que dera o talento para ser multiplicado ficou muito tempo ausente. Todo mundo que ilustra a ida e a volta de Jesus nas parábolas dos evangelhos fica muito tempo ausente do processo histórico. Preste atenção nesse detalhe. Mas para os apóstolos, não, eles queriam que fosse logo. Eles pensavam que seria tão rápido que desobedeceram a Jesus, que disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas o que é que eles fizeram? Receberam o Espírito Santo, ficaram 4, 5 anos sem sair de Jerusalém, sem levar a palavra a lugar nenhum, talvez até um pouco mais de tempo, até que o testemunho de Estevão provocou um apedrejamento e aquilo levantou e suscitou um ódio que estava adormecido, acalmado pelo movimento politicamente correto de Tiago, de Pedro e dos outros, fazendo amizade com os sacerdotes e frequentando o templo. Para os sacerdotes a coisa estava domesticada, o perigo estava domesticado, até Estevão criar um problemão e todo mundo ter que ser disperso. A palavra grega é semeado, semeados por toda a Judéia, semeados pela Samaria, semeados para Antioquia, semeados depois por Paulo até os confins da terra. Semeados. Porque eles esperavam que Jesus voltasse logo. Paulo mesmo diz: os que estiverem vivos da sua vinda, porque ele imaginava que havia muita gente que, quem sabe, da sua geração ainda veria Jesus voltando, e ele próprio carregava esse sonho. Como todo mundo deve carregar essa expectativa. Como disse Lutero, todo mundo tem que ser filho da esperança da primeira geração. Da primeira geração. E Lutero disse: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, como tivesse ressuscitado hoje, como se fosse voltar amanhã. Essa era a fórmula, a equação existencial que movia a maioria deles. Era essa esperança escatológica. Não dá para dizer que eles não eram seres de uma fé existencial, porque ela se baseava na experiência e no conhecimento de Deus, e não em dogmas teológicos, não em doutrinações, não em catequismos, não em catequeses, não em nada disso. Era a experiência de Cristo. Os que tinham andado com ele, conhecido, cheirado, provado, tocado, sentido, contemplado, entendido
Agora, eles também carregavam, além dessa existencialidade experiencial, essa expectação escatológica de que o Senhor voltasse nos dias deles. Aí começa a gente a morrer. Tiago foi decepado ao fio da espada, em Atos 12, irmão de João. Aí outros foram sendo eliminados. Depois, quando a gente chega mais adiante, mais uns 25, 30 anos adiante, Pedro é morto. Depois Paulo é decapitado nos dias de Nero. E aí João é exilado na ilha de Patmos. Não se ouve mais dele, ele não tem comunicação, está sozinho, sem meios de falar. Escreve o Apocalipse na esperança de o enviar para o continente, dali fazê-lo circular. Mas ele próprio tinha essa esperança, como a gente lê em João 21, que Pedro perguntou: e quanto a este, apontando para João, ele vai ficar até que tu voltes? Aí Jesus disse a Pedro: se eu quiser que ele fique até que eu volte, que te importa? Que te importa? Quanto a ti, vem e segue-me. Olha para a tua vida. Agora, se ele quiser, se eu quiser que ele fique muito tempo, que ele viva muito tempo, ou até que ele viva até que eu volte, é uma questão minha e dele, não tem nada a ver contigo. Vive a tua vida. Mas essa esperança escatológica não se afastava do coração de nenhum deles, esteve presente sempre. Quem acabou com a esperança escatológica dos cristãos, de maneira definitiva, foi Constantino, quando organizou o que antes era o Evangelho, sendo praticado por comunidades pequenas de discípulos, em casas, em campos, em parques, em grutas, em montanhas, em praias. Era só isso até o quarto século. E ele, quando oficializou, encheu os bispos de dinheiro e as igrejas de privilégio e autorizou a construção de catedrais para Jesus lá na Palestina e foi autorizando o uso de templos pagãos para serem limpos das suas idolatrias e usados pelos bispos que foram ganhando mais importância. A esperança da volta de Jesus acabou. A perseguição acabou. O que mais alimentava a esperança da volta de Jesus eram as perseguições, que renovavam aquele afã: Senhor Maranata, vem, Senhor Jesus. O mundo está horrível, estão nos matando. Como tem muito crente hoje na Ucrânia pedindo a volta de Jesus. Porque na guerra todo mundo quer que Jesus volte logo. Agora, no bem bom, com os presidentes, governadores, reis, fazendo benefícios, adulando as lideranças, e com a teologia, por exemplo, da prosperidade, onde se diz que Deus quer que você fique aqui e ganhe muito dinheiro, que não tem que apressar esperança celestial nenhuma, que isso aí é um negócio que na cabeça de crente só empobrece as pessoas e não dá ganância da prosperidade, como eu já ouvi tantas vezes ser ensinado. Isso tudo foi matando a volta do Senhor, além das profecias escatológicas. Só no curso da minha vida, que ainda não tenho 70 anos, mas já vi tanta maluquice, tanto dia que marcaram para Jesus voltar, tanta gente que escreveu livros e vendeu e ganhou milhões e Jesus não voltou, tanto anticristo designado que morreu e não era coisa nenhuma, tantos sinais da volta de Jesus. Por exemplo, um dos mais fortes é que a volta de Jesus era contada pelo relógio escatológico de Israel. Então, quando Israel voltou para a Palestina em 1948, o relógio profético, você já ouviu isso em algum lugar, teria sido tocado.
deram corda no relógio profético e ele ia andar durante 40 anos, baseado numa interpretação fajuta de uma palavra de Jesus escrita em Mateus 11, quando ele diz: em verdade eu vos digo que não deixareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então eles imaginaram, basta Israel se reorganizar como nação, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E sem que esses que virem essa reorganização estejam vivos. Então marcou-se a volta de Jesus para 1940, de 1948, 40 anos depois, 88. Meu Deus, eu estava em Israel e crentes de tudo que é lugar, aquelas igrejas hiperescatológicas, todo mundo querendo subir as montanhas. Foi um fiasco miserável. Mas os judeus adoraram, ganharam uma grana como nunca. Aí vieram outros que profetizaram. Antes tinha havido a profecia de 77. Aí Jesus não veio. Depois houve a do alinhamento dos planetas. Aí Jesus não veio. Aí foram fazendo profecias de grupos, de seitas, cada um profetizando aqui e ali. Eu acho engraçado são as desculpas. No dia seguinte, por que Jesus não veio? Os adventistas disseram que ele veio do dia marcado por Ellen White. Só que não foi uma aparição, uma volta, uma parousia, que significa aparição, visibilização, não tinha sido uma visibilização visível. Ele tinha entrado só num santuário celeste, estava lá esperando o cumprimento de outras profecias para poder dar as caras. Está lá, ó, já esperando, daqui a pouco vai fazer 200 anos de espera, esperando a hora de voltar. É tudo muito ridículo.